um monte de socket que conectava remotamente. Eu falei, bem, eu abri o código do C, parecia que eu estava abrindo em hieroglifos, assim, eu não conseguia entender direito, então eu tinha muito medo, sabe, até de mexer naquele código, meu Deus, isso aqui é muito complexo para mim. E aí, quando eu fui ver, nem era tão complexo assim, nem era tão bem feito, na verdade, então eu acho que entra muito nesse caso, assim, da gente, às vezes, desvaloriza muito, principalmente no início, assim, é lógico que, igual a Paula falou, é um universo de coisa para poder aprender. Se você está achando que você já está sabendo muito, eu acho que é um indício muito errado. Você pensar, realmente, talvez você está se colocando numa posição que não é verdade, porque o mundo do desenvolvimento ele é infinito, praticamente, né? Mas também não pode pesar pelo outro lado, assim, de não achar que não dá conta de nada, de não tentar, de, assim, vai errar, vai colocar bug em produção no início, isso é normal, sabe? Mas tentar, sabe, sempre estar se superando e não ter medo de correr atrás e experimentar. Eu experimentei um pouco desses medos aí também, um pouco de acho que um grande shift que teve desde as minhas coisas que eu fiz na faculdade até as coisas que eu fiz no trabalho, né? Acho que uma grande diferença é o tamanho dos sistemas e o fato de que eles comunicavam um com o outro. E isso eu não estava muito acostumado, né? Eu estava mais acostumado a fazer um sistema que resolvia um problema ali, um código para resolver só um probleminha pequeno e pronto. E eu não estava acostumado com um sistema utilizar um web service na época, né, de outro sistema. Então, isso aí foi um grande fator de medo, assim, realmente tinha muito pouca segurança para mexer, porque eu não sabia nem os impactos que podia causar. Uma das coisas que me afetou no início, assim, foi isso, foi o tamanho do sistema, o tamanho do negócio, que no final das contas é o tamanho normal que a gente trabalha hoje, assim, né, mas para mim foi uma grande mudança, assim, na forma de lidar com o software. Eu também tive essa mesma impressão aí que todo mundo já falou. Mais uma outra coisa que eu tenho a acrescentar aqui é sobre a responsabilidade, assim, que eu acho que no início da minha carreira, né, quando eu comecei a desenvolver, eu me vi com um tanto de responsabilidade que eu achava que eu não teria tão cedo, assim, sabe? Como estagiária, assim, às vezes com contato com o cliente, com algumas coisas que, assim, né, colocando código em produção, sabe? Assim, eu vi que me vi, né, de frente com algumas responsabilidades que eu não achei que eu teria tão cedo. Então, isso me deu bastante medo também, né, de lidar com aquilo, de achar, não, nossa, será que eu realmente estou preparada, né? Será que eu tenho tanto de coisa nesse sentido? E uma outra coisa que eu queria falar também é um pouco assim sobre ser desenvolvedora mulher, né? Que é um pouco mesmo de que a área das exatas, né, principalmente engenharia e desenvolvimento, tem muito machismo ainda enraizado, né? Então, isso acaba sendo algumas barreiras aí para nós mulheres, assim, né? Muita piadinha, muita coisa, assim, que surge, né? De coisinhas que vão nos fazendo questionar se aquilo ali realmente é o nosso caminho. Todo momento alguém tentando te expurgar daquele lugar, né? Com certeza. E isso é muito forte. Acho que para as mulheres que estão tentando começar e estão tentando entrar na área, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente profissional. Assim, é difícil você chegar numa equipe e ser a primeira mulher. Você está desbravando um novo mundo, praticamente. Então, a gente junta todas essas dificuldades, todos esses desafios que a gente já tem. Então, nossa, será que as pessoas estão esperando que eu já saiba fazer isso tudo? Com o fato de você ser a única mulher, de não ter nenhum exemplo de uma mulher ali que realmente já passou por aquilo, que a gente fala, não, tá tudo bem, é complicado. Assim, quando eu olhava pro meu lado, assim, eu via muito algumas pessoas tendo que provar mais do que outras. Nunca me exigiram algumas provações que exigiam de colegas minhas, entendeu? Eu imagino que deve ser bem difícil mesmo. E parece que não teve muita evolução ao longo do tempo, né? Por exemplo, na minha época de Cefet, eu tive 3 colegas mulheres na sala e parece que hoje em dia o número aumentou um pouco, mas ainda continua bem desproporcional mesmo. Fazendo um gancho com uma coisa que a Fernandinha falou também, que eu acho bem interessante, ele falou assim sobre lidar com o cliente, né? Acho que até já para desmitificar uma das coisas em relação à profissão, muita gente pensa, não, vou trabalhar com programação que eu só tenho que mexer com o computador, não tenho que lidar com pessoas.
E talvez eu tinha muito essa impressão no início da minha carreira, e é um ledo engano, né? Se você for ver, lidar com pessoas é uma das coisas mais importantes no mundo do desenvolvimento de software. Seja pessoas por conta de relação com o cliente, seja pessoas para trabalhar com sua equipe, né? Ninguém faz software sozinho. Aliás, tem gente que faz, mas ninguém vai fazer um grande software, ainda mais no ambiente empresarial, sozinho. Então, lidar com pessoas é um skill fundamental que a gente tem que estar evoluindo, sim. Não é só porque a gente trabalha diretamente com computadores que a gente vai estar vivenciando só máquinas. Antes, pelo contrário. Isso é engraçado também, porque além dessa comunicação direta, dessa interação com as outras pessoas, a gente ainda tem interação indireta com os usuários, né? Uma coisa que a Fernanda também falou e que eu acho muito interessante é que quando a gente começa a desenvolver profissionalmente, o que a gente está fazendo tem consequências e é usado por pessoas reais. Então, toda vez que você publica alguma coisa em produção, aquele seu código está indo para pessoas que vão interagir com o seu sistema. E muitas vezes eles vão reclamar, eles vão falar assim, tá lento, eu não gostei desse botão aí, não tá funcionando do jeito que eu queria. Isso é uma mudança muito interessante de quando você sai do ambiente acadêmico para o profissional, que antes era só o seu professor e o monitor que mexiam naquele código que você fez. Agora... Às vezes nem o professor, né? Exatamente. Agora você tem usuário, você tem o seu colega que vai ter que mexer no seu código, então seu código tem que estar bom, tem que estar entendível. Vai ter o próprio cliente para quem você está fazendo esse código, que também quer que ele esteja de algumas maneiras determinadas. Foi muito diferente para mim. Esse código que você está desenvolvendo pode ir para uma outra empresa um dia e você não quer que a outra empresa olhe e fale, o que é isso aqui, variável A, variável B, o que está acontecendo aqui, né? Tem umas responsabilidades a mais. Em relação até, a gente está agora falando um pouquinho sobre os mitos da profissão, né? Um assunto aqui que eu queria trazer para discussão com vocês é: programador tem que ser bom em matemática? Porque eu vejo isso sendo uma barreira muito grande para pessoas, tipo assim, não sou bom em matemática, eu não vou trabalhar com programação. E aí, dando a minha opinião, eu acho que isso é uma grande baboseira, porque se você for ver programação que você utiliza no dia a dia, você não precisa fazer uma, inequação, um cálculo, um Laplace para poder calcular, enfim. Né? Obviamente, raciocínio lógico é uma coisa importante para poder programar, e raciocínio lógico é uma coisa que qualquer um consegue ir adquirindo com o tempo, treinando, né? Assim como tudo na vida, você vai treinando. Então, eu acho que a barreira da matemática, às vezes, faz com que várias pessoas tenham medo de trabalhar com programação, tirando casos muito específicos de alguém que está, sei lá, trabalhando com cálculo em GPU, trabalhando numa engine, enfim, trabalhando com um motor de cálculo de máquinas de inteligência artificial, assim, são cenários bem específicos que você realmente vai ter que mexer com matemática, essa matemática aplicada, complicada, né? E lógica a gente já mexe no dia a dia, né? A gente já pensa várias coisas com lógica, né? Esse problema da matemática aí é uma barreira e isso gera uma expectativa errada também, que a gente que trabalha com programação é gênio da matemática, a gente gosta de matemática, assim. Ou que quem trabalha com programação é inteligente, né? E muito programador compra esse boi de achar que é inteligente mesmo, de achar que é o sabichão, né? Isso é outra coisa que tem, assim. O programador, ele se acha inteligente também. Ele se acha, né? Isso acontece porque o pessoal associa muito inteligência com o raciocínio lógico, né? E geralmente o programador exercita o raciocínio lógico o tempo inteiro. E aí a pessoa acaba se rotulando, né? Ou estando sendo rotulada como inteligente, sendo que, na verdade, ela tem esse raciocínio lógico afiado porque está no trabalho do dia a dia dela, né? É normal, né? Trabalha com isso o tempo inteiro. E realmente, matemática é uma coisa que raramente é necessária para programar, né? Realmente é prática, né? Acho que raciocínio lógico é tudo prática, né? Porque tem um tipo de raciocínio lógico que a gente usa realmente para programação, e tem outros tipos que nem tanto a gente vai exercitar, né? Então, eu acho que a lógica ela é essencial, porque a construção dos algoritmos, né, que a gente usa, elas precisam de que você tenha um raciocínio lógico, mas eu concordo com o que vocês falam, né, que não necessariamente é que você precisa saber matemática, né, isso realmente não precisa, mas
Mas o raciocínio lógico, para mim, eu acho que é uma coisa essencial para que bons algoritmos sejam construídos e que a gente consiga sempre pensar simples, né? Eu acho que esse é também um dos grandes desafios, assim, da programação, a gente conseguir pensar simples, porque por muitas vezes a gente acha um problema lá e resolve, né, de uma forma super ultra complexa e completamente difícil de alguém entender aquilo que a gente fez. Então, eu acho que a lógica ela é essencial para esse tipo de coisa, né? Para a gente conseguir resolver problemas de forma simples. Então, mas eu também concordo que não é a matemática em si, né? Mas sim o raciocínio lógico que a gente tem que exercitar. Sim, e eu não estou dizendo que, tipo, para exercer a programação a gente não tem que estudar, né? É até uma área um pouco injusta, porque você fica desatualizado muito rápido, né? Todo momento as coisas elas estão mudando, novas tecnologias, novos padrões, daqui alguns padrões são muito antigos e continuam sendo aplicados, mas enfim, é muito fácil você ficar desatualizado e tem aquele sempre medo, será que eu já estou obsoleto para o mercado de trabalho? E acaba que é comum para todos os desenvolvedores aprenderem a serem autodidatas, a estarem se atualizando. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês fazem para poder estar, né, aprendendo coisas novas, reforçando os seus pontos fortes, melhorando os pontos fracos. Como que vocês atuam nesse quesito do aprendizado? Vou falar aqui então, da minha parte, né? Hoje eu acho que tá bem cada vez mais fácil também. À medida que vão aparecendo muito mais coisas para a gente estudar, acho que vão aparecendo também muitas mais formas de se aprender, né? Então hoje em dia acho que tem muitas formas de aprender. Eu particularmente gosto de sempre estar lendo algum livro, né? Assim, sobre algum tema, assim, muitas vezes, assim, muitos relacionados à programação diretamente, outros focados em gestão e outras coisas que eu também estou trabalhando muito no dia a dia. Então, assim, eu gosto de sempre estar lendo um livro técnico, né, que não seja de história. Gosto também de participar de alguns tipos de eventos que nem tem a DTI, por exemplo, tech shots, apresentações, transferência de conhecimento, esse tipo de coisa que eu acho bem legal. Sempre também estou lendo coisas sobre, às vezes aparece alguma coisa, algum assunto no dia a dia de trabalho, eu gosto de pegar aquilo lá, ler e aprofundar um pouco mais, né? E também passivamente, também eu recebo os feeds do Medium, que também é outra forma de aprendizado que eu pego para ler, né? Você seleciona, assim, pelo menos um ou dois aí do feed diário para poder dar uma lida. Então, acho que são coisas legais que eu acho que eu uso para aprender. Uma das medidas que eu tomei para poder incentivar, aprender mais tecnologias, foi selecionar empregos que me possibilitem isso. Estar aqui na DTI foi parte disso, por exemplo. Eu queria um lugar que incentivasse, que respirasse tecnologia e que tivesse essa troca de conhecimento constante, porque não são todos os lugares que possibilitam isso. Aqui é um ambiente que tem isso, essa troca de conhecimento faz parte da essência do que a gente faz aqui. Guilda a todo lado, todos os temas, e conversar com essas pessoas e principalmente ouvir faz toda a diferença para você saber, às vezes, o básico para se um dia tiver com um problema daquele conseguir achar o caminho. Participar de discussões, assim, tipo assim, estar imerso na comunidade ali, pelo menos pescando o que está acontecendo, né? Acho que é bastante importante para ir realmente aprendendo ali de tabela algumas coisas. Principalmente livro e as discussões na comunidade. Uma coisa que eu costumo fazer também é se eu ouço algum termo que eu não sei, né, principalmente nessas discussões nas guildas, nos tech shots, ou até em cheques arquiteturais, né, que é um rito que a gente faz lá no TI mais técnico. Se eu ouço um termo que eu não sei, aí eu vou anotando, né, para depois pesquisar e dar uma olhada no que é aquilo. Então, eu acho que essas discussões são muito, muito ricas para o aprendizado, né? Uma coisa que eu acho interessante sobre o aprendizado é que, principalmente pensando nas pessoas que estão começando a programar agora, no início é tudo muito difícil. Então, aprender o primeiro momento que você está aprendendo a programar, você está reaprendendo como pensar, quase. Então, pode ser até meio estranho quando a gente fala aqui de todas as formas que a gente aprende assuntos novos dentro da computação, mas com o tempo vai ficando mais orgânico isso. Então, a gente consegue aprender lendo livros sozinho, por artigos e também conversando com outras pessoas. Esse é um recado para as pessoas que estão começando agora, para não ficarem desmotivados, porque o início ele é realmente mais difícil. Eu, por exemplo, tenho, na verdade, muita dificuldade com um aprendizado mais formal, sabe? Tipo, um curso,
alguma coisa desse tipo. E então, hoje em dia, por exemplo, eu devo ter vários cursos